O arrebatamento de João se deu de duas formas, como eu falei. A primeira forma foi uma visão que ele estava tendo aqui na ilha. Mas no capítulo 4, ele recebe um convite para entrar no céu. Depois destas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta falando comigo, disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono, que é o assunto deste episódio, sobre o trono que foi posto no céu. Agora, qual é o propósito? Qual é o objetivo? Muito bem, quando nós olhamos para esta visão de João, porque agora João está sendo convidado a subir, ele vai subir até as nuvens, aonde está posto esse trono. Quando a igreja for arrebatada, será da mesma forma. A igreja será convidada a subir. Isso é, cada um individualmente receberá um convite e dar-se-á então o arrebatamento da igreja, que está para acontecer a qualquer momento. A qualquer instante a trombeta vai tocar. Já quero lembrar você que a trombeta que vai tocar para o arrebatamento não faz parte das 7 trombetas que nós vamos ver depois. Lá em Tessalonicenses 4:13 diz: com um clangor de trombetas. Será feito um clangor, um barulho de trombetas para o arrebatamento. Só que quem vai ouvir esse barulho é só quem vai ser arrebatado. Só aquele, porque nessa aproximação de Jesus da terra, ele vem só sobre as nuvens. E nessa primeira vez ele não pisa na terra, Mas na segunda vinda, após os 7 anos, que nós vamos ver aqui, Jesus já pisará na terra. Mas nessa aqui é para o arrebatamento, é isso que João estava vendo. Veja bem, a partir do capítulo 4, tudo que João viu ali, em forma de visão, nós veremos na íntegra. Nós visualizaremos, acompanharemos, porque muitos ficam perguntando: o que é as bodas do Cordeiro? O que vamos fazer nesses 7 anos nos céus? O que estaremos realizando lá? Como será? Será que vai ter uma mesa estendida? Será que vai haver comes e bebes? Enfim, muitos ficam perguntando, cogitando sobre isso. Mas uma coisa nós sabemos: serão os acontecimentos que estão descritos aqui. Aí depois é aberto cada selo. E quando é aberta toda a escritura, todos os selos foram tirados, então virão outros acontecimentos. Isso é bodas de Cordeiro. Nós estaremos ajudando a Jesus e estaremos visualizando e estaremos participando de todos esses eventos. Será a maior reunião já realizada, jamais vista, e será nos ares, onde o trono de Deus será posto e a igreja subirá. E como eu falei, os mortos ressuscitados subirão e estarão também nas nuvens. Imagine o tamanho desta reunião, a magnitude desta reunião, o brilho desta reunião, a majestade dessa reunião, e você fará parte dela. Se você ainda não é salvo, se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não tomou uma posição, tome uma posição. Aceite a Jesus, obedeça a Deus e vá até o final, para você fazer parte desta reunião. E você verá o trono, verá os querubins, você verá os 24 anciãos, você verá a glória de Deus. Para você ver que vale a pena servir a Deus, vale a pena ser arrebatado, vale a pena você preparar a sua vida para estar nestes acontecimentos. Nós temos base bíblica para comprovar que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas o que acontece? Por que essas pessoas estão pregando e dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação? É que eles estudam o livro do Apocalipse sem olhar para o livro de Daniel, que fala das 70 semanas, sem olhar para o livro de Zacarias, que fala também do Monte das Oliveiras, do Cristo descendo para fender o monte no meio. Mas essas pessoas leem aqui e não olham lá para trás.
porque o Apocalipse ele é complementado por fatos e por acontecimentos já profetizados pelo profeta Daniel, que profetizou acerca das 70 semanas. Você lembra no capítulo 8, quando Daniel estava orando, ele que trouxe também a revelação do sonho de Nabucodonosor, dos 4 impérios mundiais. O primeiro é o Império Babilônico, cabeça da estátua. Os braços, os medos e os persas. O ventre, o Império Grego, em Alexandre o Grande. As pernas, o Império Romano, o Império Oriental e o Império Ocidental. E os pés em partes de ferro e em partes de barro. Aí vem o capítulo 9, quando ele faz aquele jejum de 21 dias, lembra? Que o anjo Gabriel veio trazer a resposta. E quando o anjo Gabriel consegue passar aos demônios dos ares, consegue passar as barreiras que tinham sido postas contra ele, ele consegue chegar em Daniel, 21 dias depois. E aí ele traz a revelação. E a revelação é das 70 semanas. O anjo diz 62 semanas e mais 7 semanas. Então completa-se 69 semanas até o ungido. E ele então seria morto. Então de lá até o arrebatamento é 69 semanas. A 69ª, aonde nós estamos. Inaugurar-se-á a última semana de Daniel com o arrebatamento. Por isso que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Porque o arrebatamento é que vai demarcar, que vai dar o início da última semana de Daniel. A igreja não vai passar pela grande tribulação, não. Estão confundindo com aqueles que vão subir da grande tribulação que João viu. Nós vamos ver mais para frente isso aí. Que há uma leva daqueles que ficaram no arrebatamento. Os desviados que ficaram, os que ainda vão crer na grande tribulação, que vão acreditar, não vão aceitar o sinal da besta, porque vai haver 3 pregações, 3 tipos de mensagens na grande tribulação. Quando Paulo diz o mistério da injustiça já opera, só há um que o detém, até que do meio seja tirado, e então se revelará o iníquo. Então o arrebatamento da igreja se dará para que dê lugar, que dê espaço aqui na terra para o anticristo assumir. Antes não. Enquanto a igreja estiver na terra, adornada pelo Espírito Santo, o anticristo não pode assumir. E quando João então chega nos ares, que ele adentra nos céus, ele observa no verso 3 que o que estava sentado sobre o trono era na aparência de uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência à esmeralda. E ao redor do trono havia também 24 tronos. E aqui João vê os 24 anciãos, e esses 24 anciãos estão adorando e glorificando a Deus. João vê que sai fogo, que sai relâmpagos, sai vozes e trovões do trono de Deus. E diante do trono de Deus, João vê também os 7 Espíritos de Deus. Abaixo do trono nós encontramos um lugar chamado lugar dos mártires. E aqui no capítulo 5 de Apocalipse, nós vamos ver no próximo episódio, mas eu já posso falar, o anjo recolhe em taças de ouro, lágrimas e oração dos santos, sobe e deposita nesse local chamado o incensário. Logo à frente do incensário estão os 4 seres viventes. E esses seres viventes, João, quando vê a semelhança de leão, vê a semelhança de boi, ele vê a semelhança de homem e vê o outro a semelhança de águia voando. Esses são os seres viventes. E eles não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então veja bem, João está vendo a movimentação aqui ao redor do trono e tenta nos explicar mais ou menos como é que é. Claro que ele usa aqui figuras, ele usa exemplos para tentar mostrar o que ele viu. Tudo isso que João viu ali, o que ele presenciou ali naquela visão, esses anjos, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, toda a movimentação, tudo aquilo que ele viu ali, nós veremos no dia do arrebatamento. Que Deus te abençoe.
Até o próximo vídeo, na paz do Senhor Jesus.